Olá, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui no segundo dia de otimização do sistema de sonorização da sua igreja, né? Ontem falamos sobre adotarmos um microfone, especificamente para o pastor, logo em seguida para o pregador, e logo em seguida para os cantores, certo? Mas agora eu quero falar de algo que eles vão precisar bastante enquanto estiverem usando o microfone. É a caixa de retorno, certo? Então não adianta também eu apenas ter um bom microfone, ter um bom sistema de som, e a caixa de retorno não está ali bem posicionada, né, funcionando perfeitamente, bem equalizada, nivelada para o uso destas pessoas que estão ali em frente a ela, certo? O retorno, eu vou falar aqui de uma forma bem específica, anotei algumas coisas. O retorno ele é para o púlpito ou para o altar? Qual é a diferença? O que eu entendo de púlpito é aquele equipamento, né, que fica ali, onde nós se posicionamos para falar com o público, onde colocamos a Bíblia, né, um celular, alguma coisa ali que ajudam a ministrarmos a palavra do Senhor e a dirigirmos o culto, né, um papel ali de um roteiro e tal. E simplesmente as caixas de retorno elas ficam geralmente aqui na lateral, certo? Mas é isso que eu quero lhe perguntar. As suas caixas de retorno, elas estão direcionadas para quem está aqui no púlpito, no microfone, voltado para os ouvidos de quem está falando no microfone, ou elas estão um pouco abertas para quem está na primeira fileira do altar, né? Se no caso a sua igreja for como a minha, tiver um ministério, né, da igreja ali no altar, as caixas vão estar apontadas para quem? O ideal é que a caixa esteja apontada para quem está no microfone, certo? Porque eu que estarei ministrando, por exemplo, eu estarei pregando, estarei dirigindo o culto, estarei cantando. Então eu preciso me ouvir bem. Aqui na minha caixa de som natural que eu tenho, em algum momento que eu for precisar dar mais ênfase em uma palavra ou em um momento do louvor cantar um pouco mais alto, eu vou ter aqui o meu nível natural mais alto do que até o que eu possa estar ouvindo do lado de fora. Então é por isso que às vezes um cantor, um pregador pede mais retorno, mas já está alto, mas é porque ele está falando mais alto. Então pode ser dois problemas aí. Pode ser sim um mau costume, algum vício, né, que esse cantor, esse pregador possa ter, ou um problema de audição, né, ele ouça pouco, né, algum problema de deficiência auditiva, ou então simplesmente ele precisa se ouvir mais, né, ele, dentro de uma normalidade ele está pedindo mais retorno porque não está ouvindo bem o retorno. Acontece muito isso principalmente com os operadores de som que ficam lá no fundo do templo, não tem a menor noção do retorno. Eu também não tenho uma noção do retorno porque eu opero no meio do templo. Então não estou em frente ao lóbulo sonoro da caixa. Eu não sei qual é o volume do retorno que está, mas eu preciso ter o mínimo de noção, e essa noção ela pode vir com os LEDs indicadores da mesa ali na saída de retorno, pode vir com reflexões que eu ouça do retorno vindo lá do altar. Eu coloco uma música para tocar só no retorno e ouço o retorno. Logo em seguida eu abro o som da frente. E logo depois eu fecho o som do retorno. Eu vou ouvir variações das reflexões no templo, eu vou ouvir uma interação entre as caixas de retorno e o som do público. E isso vai me trazer uma noção, uma percepção auditiva de como está o nível do retorno. Então, até antes de ajustar o nível do retorno, eu preciso definir a sua posição, certo? Se ele vai estar de frente para mim, que era o ideal, perfeito. Se ele vai estar de lado para mim, menos ruim, tá? Mas não é tão bom se ele estiver apontado lá para trás. Ele precisa estar apontado para mim, para eu que estou aqui no microfone, certo? Se a caixa de retorno estiver apontada para as cadeiras lá do ministério, então eu vou acabar pedindo aqui mais volume, né? Eu vou ali usar o microfone e solicitar mais retorno, porque eu estou fora do lóbulo sonoro da caixa. Se a frente da caixa está aqui e eu estou posicionado aqui, eu estou fora do ângulo principal. Então eu vou receber menos som, porque a caixa está apontada para o outro lado. Então é isso que nós precisamos entender, de que antes de mexer no volume, nós precisamos definir a posição da caixa. Bom, as caixas de som, como na maioria das igrejas, essas caixas de retorno sonorizam o altar. Quem está na primeira fileira também precisa se ouvir, ou um grupo de back vocal que às vezes vai cantar ali em cima do altar, 4, 6 cantores, aí tem que deixar as caixas bem espaçadas, bem distantes uma das outras. Isso vai comprometer sim a inteligibilidade do pregador, do pastor que está ali no púlpito, ele sozinho. Porque eu abri muitas caixas de retorno para atender um espaço maior do que aquilo que deveria. O ideal é eu ter mais 2 caixas de retorno. Essas 2 aqui bem posicionadas para quem está no microfone, pastor ou pregador sozinho, e outras 2 logo após em outro sinal, outra via de retorno, para o grupo vocal que canta ali.
certo? Na minha igreja tem o subpúlpito, então nós temos 2 caixas de retorno embaixo para os vocais, elas ficam mais espaçadas. Coloca ali 4, 6, 8 pessoas cantando ao mesmo tempo. Já no púlpito em cima, uma caixa da outra fica 2 metros, 2,5 metros, apontadas para quem está no microfone, certo? Já para o altar, não é porque tem um ministério, tem 2, 3 fileiras de pessoas que sentam ali atrás do pastor, e eles precisam ouvir também a ministração, ouvir tudo o que está acontecendo. Tudo que é endereçado para o público precisa ser endereçado para o público do altar. Aqueles que estão sentados aqui atrás precisam ouvir de caixas de som de PA para eles, certo? Seja ali em mais uma via de monitor ou uma cópia até do master, do som que é enviado para frente, mas no nível para eles ali atrás, né? Então é importante termos essas caixas de forma definida para que a gente possa atender bem, muito bem, quem emite toda a palavra de Deus ali. Quem canta, quem prega, quem toca, né? Quem ouve ali primeiro, quem precisa ouvir primeiro, muito bem, é aqueles que estão ali prontos para entregar a ministração, o louvor, a pregação, certo? E se na sua igreja não tem ministério, mas tem uma banda que precisa ouvir, então coloca essas caixas chamadas side fields, as caixas ali de laterais, certo? Se não, todo mundo no fone de ouvido, os músicos e cantores, e deixa os retornos de chão, pelo menos para quem está no púlpito, ali no microfone, certo? Se na sua igreja possui um ministério, logo atrás ali de quem está no púlpito, então é importante ter essas caixas de side field para que todos eles possam ouvir tão bem quanto aqueles que estão na frente do PA, quanto ao público que está na nave do templo, certo? Então pronto, falamos sobre parte de retorno, certo? Eu quero deixar bem claro para vocês essa questão, se é para o púlpito ou para o pastor, né, para o ministério, para o altar, de um modo geral, como eu falei das caixas de side field, e o nível de volume e interação com o som do público devido à proximidade de paredes do altar, certo? Então a gente já falou aqui também sobre a questão do ajuste da sua percepção auditiva, quanto entender, compreender o mínimo do retorno para poder fazer ali a melhor sonorização para aqueles que estão em cima do altar. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.